Oi, pessoal, boa tarde, sexto ano. Hoje a nossa aula dessa semana vai ser sobre raiz quadrada. Nós vamos continuar a matéria sobre potenciação e lembrando que uma matéria depende da outra. Então, quem ainda tem dúvida na matéria de potência, é só me falar para a gente dar uma olhadinha aí, dar uma revisada, fazer mais alguns exercícios e eu tá tirando a dúvida de vocês. Porque agora na raiz quadrada, a gente precisa aí da potência para estar calculando ela. Não é difícil, é simples, mas a gente precisa saber aí o básico da potência. Por quê? Para a gente saber calcular aqui a raiz quadrada, a gente precisa saber que uma é o inverso da outra. Todas as operações, elas são uma o inverso da outra. Assim como a soma é o inverso da subtração, a divisão é o inverso da multiplicação, a raiz quadrada é o inverso da potência. Então, antes de eu chegar lá na raiz, eu quero mostrar para vocês alguns elementos que nós temos aqui na raiz quadrada. Então, eu dei um exemplo aqui e mostrei os elementos da raiz quadrada. Nós temos aqui o índice, a raiz e o radicando. O índice vai indicar se essa raiz é quadrada ou cúbica ou outra raiz. O que é isso, Ana Maria? Quadrada é porque este número é elevado ao quadrado. O índice é 2. Esse índice aqui, onde tem esse espaço aqui, ó, aqui em cima. Então, é 2. Quadrada, o nome já fala, quadrada. Radicando é o número que está dentro do símbolo deste desenho aqui. No caso, este exemplo que eu dei é o 16. E a raiz é o resultado. Então, nós temos o índice, o radicando e a raiz. A raiz é o resultado em si. Esses 3 elementos. Aqui embaixo, eu dei 4 exemplos que eu vou resolver e explicar para vocês. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 9, primeira coisa, o que é a raiz quadrada? Para eu calcular a raiz quadrada, eu tenho que lembrar da potência e da tabuada. Para eu saber o resultado aqui dessa raiz quadrada, a gente precisa lembrar da tabuada, qual que é aquele número que multiplicado por ele mesmo vai resultar no 9, que é o número que está dentro do radicando. Isso aí é só a gente ter a tabuada aqui, ó. Para quem não sabe a tabuada ainda, vamos decorar a tabuada aí, né? Porque já tá na hora. Então, aqui, vamos lembrar da tabuada, começando aí pelo número 2. Tabuada de 2. Os números que multiplicados por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Opa, 9. 9 é o número que está dentro do radicando. Então, qual que vai ser minha raiz aqui? 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Ou 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Por isso que eu falei lá no começo que a raiz é o inverso da potência, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Todo número elevado ao quadrado, nós temos um resultado. Este resultado, dentro da raiz, temos que é uma
raiz quadrada e seu inverso é uma potência. Então, se a gente pensar numa, a gente associa com a outra. Então, sempre que a gente lembrar de raiz quadrada, a gente vai lembrar da potência. Opa, que número elevado ao quadrado que dá isso? Se não conseguir associar a potência com a raiz, a gente lembra da tabuada. Ah, Ana Maria, mas a tabuada vai só até o 10. Vai só até o 10, gente. Mas, lembrando que os números são infinitos, vocês vão ter que colocar a cabecinha para funcionar. Pega o papel aí e faz. Faz a continha de vezes. Vamos continuar aqui. Raiz quadrada de 25. Um número que multiplicado por ele mesmo que dá resultado 25. Qual que é? 5. Por que 5? 5 vezes 5 é igual a 25. Ou 5 elevado ao quadrado dá 25. Outro exemplo. 64, raiz quadrada de 64. Qual que é? 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Ou 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Agora, 81. Qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Por quê? 9 vezes 9 é igual a 81. Ou 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Gente, lembrando que quadrado, 3 elevado ao quadrado e 3 elevado à segunda potência é a mesma coisa, viu? Só muda a fórmula de ler. A forma de ler. Porque tem gente que acha mais fácil falar quadrado do que segunda potência, ou acha mais fácil falar segunda potência. Mas as duas formas tá certo. Então, aqui eu dei esses 4 exemplos. Se na apostila aparecer um número, como eu falei, se um número que esteja maior do que 10, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada. Vou colocar outro exemplo aqui. Eu tenho a raiz quadrada de 100, que seria o último número da tabuada, não é? Raiz quadrada de 100, que é quanto? Que número multiplicado por ele mesmo que dá 100? 10, por quê? 10 vezes 10 é igual a 100, não é? Ou 10 elevado ao quadrado é igual 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Este é o último número da tabuada, né? Mas, se fosse outro número maior, era só vocês fazerem no caderno, gente. 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14. Aí vocês vão encontrar o resultado. E o resultado que der, se por acaso aparecer um número grande aí, vocês vão tentando. Tá ok? Eu vou passar no final do videozinho, vou passar as atividades que vocês vão fazer da apostila. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Beijo e até a próxima!